Muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes do Ligação Direta. É um prazer estar novamente falando com vocês e já fica aqui o meu agradecimento para que a gente possa esclarecer os fatos, para que a sociedade entenda a complexidade dessa questão que hoje interfere diretamente na vida de qualquer cidadão no Brasil e no mundo. Exatamente. Marcelo, vamos começar falando sobre essa questão das placas, né? Esse modelo de placa para atender o decreto que estabelece que os preços e as informações estejam visíveis nos postos. Tem ajudado ao setor de alguma forma? Qual é a avaliação que vocês tiveram nos últimos dias? Olha, talvez seja o segmento que mais exposição de informação está sujeito pelo regramento de sua atividade, tanto órgãos como o Ministério da Justiça, Agência Nacional do Petróleo, Assembleia Legislativa, impõe a esse segmento uma dúzia de obrigações de informação sobre a sua atividade. Essa é mais uma. Na realidade, a gente precisa explicar. Eu vi na chamada de vocês que alguns consumidores têm feito denúncia no canal do Ministério da Justiça, mas o decreto, infelizmente, ele foi redigido de uma forma diferente da que foi publicitado. O decreto, de forma bastante fria, porque a lei ela é fria, a lei não abre espaço para que você faça a interpretação que não seja as das linhas escritas. E nesse decreto é obrigado que o posto informe os impostos e o preço praticado antes do dia 23 de julho. Ele não fala em comparativo com os preços atuais. O que eu posso dizer é que nossa representação nacional, que é a Fé Combustíveis, antes da obrigação, ou no início da obrigação de cumprir o decreto do Ministério da Justiça, do governo federal, se reuniu tanto com o Ministério da Justiça como com a Agência Nacional do Petróleo, aonde foi determinado ou definido o padrão de informação que deveria ser colocado à disposição do consumidor. E isso ficou muito claro. O posto é obrigado, sim, a informar o preço que praticava antes dessa data, 23 de julho, que é a data que inicia a vigência da Lei Complementar 194, e os impostos que eram, nesta data, incidentes sobre os diversos combustíveis. Então, tem lá um valor de PIS, COFINS ou de impostos federais, tem lá um valor de ICMS, o imposto estadual, e tem lá o valor que o posto vendia aquele produto para o consumidor final. Mas não há, embora eu acredite até que a intenção do decreto ou do governo seria essa, fazer o comparativo, não há obrigação de colocar o comparativo. Aí o governo tem que publicitar quais são as reduções que ele deu para que o próprio consumidor faça esse comparativo em relação a essas informações obrigadas e que os postos da Bahia, aqueles postos principalmente que são associados, foram devidamente orientados para que informasse de forma clara e ostensiva esses valores para o consumidor final. Bom dia, doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria que o senhor fosse claro para o nosso ouvinte, né? O que é que fez o combustível baixar na Bahia? Foi a medida adotada pelo governo federal? Foi a Acelen? Foi a bondade dos donos dos combustíveis? O que foi que aconteceu objetivamente? Veja só, nós temos uma situação hoje que nos permite ter uma perspectiva de uma redução de preço a nível mundial. Essa é uma condição estrutural, é uma condição que vem do valor do barril de petróleo no mercado internacional. Mês passado, nós estávamos com o barril do petróleo, tanto no oeste do Texas, o WTI, como na Europa, o Brent,
em torno de $130. Hoje, nós enxergamos, nós conseguimos enxergar esses preços na média de $100. Então, você já vê que, estruturalmente, nós tivemos uma redução no barril de petróleo, que é, sim, um fator importante para a definição do preço dos seus derivados. E aí você tem outras conjunturas que modificam esses preços a depender de que bolsa de mercadorias futuro esses produtos estejam sendo comercializados. Eu estou falando aqui agora dos derivados de petróleo. Estou falando da gasolina, eu estou falando do gás natural, eu estou falando do diesel. É evidente que o barril de petróleo tem estruturalmente uma importância muito grande para a definição desses preços nesses mercados internacionais. Mas existe outro fator, que é o fator de procura e oferta. Tá? Tanto é que hoje a gente tem uma situação incomum, uma situação que ninguém imaginava, nem os consultores mais experientes do mercado de petróleo imaginava que um dia veria o preço do diesel acima do preço da gasolina. E isso está acontecendo no mundo inteiro, porque a procura pelo diesel hoje no mundo, em razão da guerra da Ucrânia e Rússia, se elevou substancialmente. A Europa, ela é uma consumidora dependente do gás russo, e com esse conflito houve uma série de restrições de fornecimento, seja por parte dos compradores dos países europeus que adquirem esse produto da Rússia, seja por parte até mesmo da Rússia em razão das dificuldades monetárias que a Rússia enfrenta pelo boicote do mercado financeiro internacional a esse país. Então, a Rússia hoje, para vender o gás natural, ela exige que o pagamento seja feito na moeda da Rússia. E isso tem dificultado esse fornecimento desse produto, que é extremamente importante para a geração de energia nos países europeus. Por isso, na falta do gás natural, esses países têm buscado suprir a sua necessidade de energia no diesel. Tá? O diesel, a gente tem aqui no Brasil um exemplo bem próximo nosso. Toda vez que a gente tem uma crise hídrica, a gente, pelas bandeiras que vem na nossa fatura de energia elétrica, a gente sabe se está sendo utilizado ou não as termoelétricas. As termoelétricas, na sua maioria, tanto no Brasil como na Europa, são movidas a diesel. Consequentemente, se há um aumento na procura desse produto, o preço se eleva. E isso fez com que a gente enfrentasse essa situação ímpar de ver o diesel com preço maior do que a gasolina. Outro fator que fez com que a gente tivesse uma redução de preço, no caso, no mercado internacional dos derivados de petróleo, é a recessão que se avizinha no mundo. A China, todo mundo tem em casa vários produtos que vêm da China. Se você entra no seu carro, você vai estar num veículo que foi produzido com vários componentes chineses. Então, a China é um grande produtor de insumos para o mundo inteiro. E a China está parada. A China, por conta da volta da Covid e por conta da política governamental chinesa, que é muito forte, muito autoritária, ela tem fechado fábricas, ela tem fechado cidades e, com isso, provocado uma recessão em cadeia em vários países. As montadoras do Brasil hoje têm dificuldade de entregar o carro 0 km porque não tem componentes eletrônicos, já que o grande fornecedor desse produto é o mercado chinês. E isso fez com que a economia do mundo ela esteja experimentando ou com a expectativa, alguns países já experimentando essa recessão e outros com expectativa, o que tem influenciado no preço do barril de petróleo e de seus derivados. Consequentemente, a Acelen, que foi citada, ela hoje compra o produto ou precifica os seus produtos por um preço muito menor do que precificava no início do mês passado, por conta dessa situação internacional. Aliado a isso, e no auge
dos preços dos combustíveis no Brasil, o governo federal encaminhou, através de suas lideranças, um projeto de lei para o Congresso Nacional, que foi aprovado no final de julho, desonerando os tributos nos combustíveis, e não só nos combustíveis. Desonerou nos combustíveis, na energia, na telecomunicação, fazendo com que esses produtos essenciais passassem a ter uma tributação mais leve ou menos impactante do que tinha anteriormente. Primeiro, vamos falar do imposto federal. O imposto federal, que no diesel já tinha sido zerado desde março de 2022, na gasolina, no etanol, no gás natural, também foi zerado. Então, você não tem mais incidência, pelo menos até o dia 31 de dezembro, que é o que diz a lei, dos impostos federais nesses produtos. Tá? Ao mesmo tempo, essa lei, a Lei Complementar 194, ela passa a tratar a gasolina, o etanol e o gás natural como produtos essenciais. Aí, Marcelo, Juliana e Alexandre, vocês me perguntam, mas não era essencial? E eu vou te responder que não. O tratamento fiscal desses produtos, até então, era de produtos supérfluos, ao lado de perfume, bebidas, cigarros, armas, munição e vários outros produtos que sabemos nós não ser essenciais. Então, o governo ele encaminhou ao Congresso Nacional, que aprovou essa lei, a condição efetiva desses produtos. Ora, a gasolina é essencial para qualquer um de nós. O etanol, que é um substituto da gasolina, ou o gás natural, imaginar que o gás natural veicular não seja essencial para o motorista de táxi, para o motorista de aplicativo, está imaginando um absurdo, está imaginando uma coisa que é fora da nossa realidade. Então, essa lei trouxe para a essencialidade esses produtos. E o que é que isso significa? Significa que a alíquota do imposto de circulação e serviço de mercadorias estaduais passe a ter um limite de 18%. A alíquota desses produtos hoje, máxima, é de 18%. Ora, a gasolina tinha uma alíquota de 28%. O álcool tinha uma alíquota de 20%. Consequentemente, esses produtos tiveram uma redução de alíquota e mais. Além disso, a mesma lei trouxe uma equação matemática para definir a base de cálculo, porque não é só a alíquota que diz o quanto vai ser o combustível. O preço, o custo do ICMS nesses produtos é uma equação de multiplicação. A alíquota vezes uma base de cálculo, porque a alíquota não incide sobre o preço de venda, mas incide sobre um preço presumido, já que os tributos dos combustíveis são realizados por substituição tributária, ou seja, a refinaria, antes do consumidor comprar, ela já recolheu e já entregou o dinheiro para o governo. Consequentemente, ninguém tem bola mágica para saber por quanto vai ser vendido. E aí se presume qual a base de cálculo que aquela alíquota deve incidir para que nós tenhamos o custo tributário do CMS. Bom, então, me permita a interrupção, só para a gente resumir, então, graças à alteração da lei que a gente teve a redução do preço dos combustíveis, né, dessa lei federal. Também. Tá, ok. Também. Nós temos fatores estruturais, redução do preço internacional dos derivados de petróleo. Esse está influenciando também de forma significativa nesse novo status dos níveis de preços no Brasil e no mundo. Tá? E a redução da desoneração tributária do que o governo, através desse projeto de lei, implementou nesse segmento. Ok. Marcelo Travassos, aqui é Marcelo Carvalho. Eu gostaria de saber, os postos de combustíveis que não exibirem as informações determinadas pelo decreto sofrerão algum tipo de sanção? O decreto não traz a imputação de penalidade pelo não cumprimento.
Mas nós temos outras leis no Brasil, o nosso sistema legislativo, ele tem uma série de leis de proteção ao consumidor e pode sim ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor pela falta de informação. Então, é isso que a gente tem orientado os nossos representados, para que eles cumpram, apesar da lei não trazer a penalidade, mas que eles cumpram porque eles estão sujeitos à aplicação de penalidades originárias de outras leis que protegem o consumidor à informação. O consumidor tem direito, sim, à informação clara, ostensiva e direta sobre a composição do preço dos produtos. Marcelo Travassos, por que é tão difícil, né, na sua opinião, mexer nessa política de preços da Petrobras? Ao invés disso, se reduzir o ICMS, que a gente sabe sim que vai ter um grande prejuízo para os estados. Mas por que é tão difícil mexer nessa política de preços? Uma empresa do porte da Petrobras, que é talvez a maior empresa do Brasil e uma das maiores empresas de petróleo do mundo, ela precisa captar recursos para fazer frente ao seu planejamento estratégico. No caso da Petrobras, em especial, a fazer frente à prospecção de petróleo no pré-sal. Esse dinheiro ele não vem necessariamente de recursos brasileiros, ele vem principalmente de recursos internacionais. Então, se eu tenho um fundo de investimento árabe e quero investir numa empresa de petróleo, eu vou analisar a perspectiva de retorno que ela vai me dar. Se eu tiver uma empresa como a Petrobras, com preços muito deslocados do mercado internacional, o fundo de investimento vai colocar o seu dinheiro numa Exxon, numa Shell, numa BP, numa empresa petrolífera, que vai, sim, dar para ele um retorno esperado. Então, a Petrobras ela tem que ter essa preocupação de buscar oferecer aos seus investidores um retorno do capital. Evidentemente que a gente tem que imaginar que o maior acionista da Petrobras é o governo federal, que tem trimestralmente recebido de dividendos algo em torno de 30 a 40 bilhões de dólares. O que a gente entende aí é um pensamento que a gente discute internamente dentro do segmento, de que é necessário, sim, pensar na criação de um fundo, através desses dividendos, para fazer uma espécie de colchão ao preço, a política de preço da Petrobras, que permita oferecer para as refinarias brasileiras, tanto as refinarias da Petrobras como uma refinaria como a Asle, um produto de um valor abaixo do mercado internacional. Então, a dificuldade existe, mas soluções também existem. E nós acreditamos que o Congresso Nacional, que já está debruçado sobre esse tema, possa, sim, encontrar um caminho que possibilite amenizar essa variação do barril do petróleo no mercado internacional. Isso já existe em outros países do mundo, então não é uma coisa que a gente possa imaginar impossível de ser praticada. Entendi. O senhor acredita que a interferência política na Petrobras tem sido demasiada? A gente tem visto aí uma troca frenética, né? Como acho que nunca antes na história desse país, de presidentes da Petrobras, né? E o presidente da República fala da Petrobras como se ela fosse um agente político contrário a ele. Não lhe parece estranho, não? Porque, para mim, pessoalmente, parece um negócio, assim, bastante fora do comum. Eu acho que não nos cabe julgar a trajetória política de nenhum governante. Cada um sabe como deve conduzir os temas que lhes são sensíveis, né? O que a gente espera é que isso não traga reflexo, porque no caso da revenda da Bahia, no caso do Estado da Bahia, qualquer pressão no sentido de fazer com que a Petrobras represe os seus preços tem uma influência muito negativa no mercado de combustíveis
da Bahia, principalmente dos postos de rodovia. Nós tivemos momentos, do começo do ano para cá, em que o preço do diesel produzido pela Acelen estava em torno de 25% acima do preço do diesel produzido pelas refinarias da Petrobras. Isso fez com que a capacidade competitiva dos postos de rodovia da Bahia fossem praticamente a zero. Nós tivemos, em algumas estradas, retração de venda que chegou a 70% das vendas praticadas anteriormente pelo posto. Só para vocês terem ideia, se a gente pegar o mercado de Pernambuco, que tem várias fronteiras de estradas federais importantes com a Bahia, em um determinado momento, vendia para o consumidor final, ou seja, vendia o diesel para o caminhoneiro por um preço menor do que os postos da Bahia estavam comprando das distribuidoras. Então, essa interferência na condução de políticas de precificação da Petrobras para o segmento na Bahia, ela é muito danosa, porque nós ainda somos a única refinaria de importância privatizada no Brasil. Então, nós não temos aqui na Bahia uma concorrência direta de qualquer outro meio de oferta de derivados de petróleo. Só a Acelen que oferece produto no mercado da Bahia. Nós não temos condições, por exemplo, da refinaria de Ipojuca, da Petrobras, vender aqui dentro, porque nós não temos estrada, nós não temos duto, nós não temos como viabilizar a compra de derivados de petróleo de outra refinaria que não seja a que já está estruturada aqui na Bahia, que é da Acelen, e isso fez com que esses preços descolassem. Não estou aqui dizendo que haja qualquer tipo de infração à ordem econômica na política de preço da Acelen. Não. Isso foge completamente ao que está determinado na lei. Mas, na hora que você tem uma privatização em que você oferece, junto com essa privatização, um mercado cativo, ou seja, não tem concorrência de nenhuma espécie para o produto produzido pela Acelen. Então, nós entendemos que os órgãos governamentais que capitanearam esse processo de privatização devem pensar em limites, tá? Para que a gente não passe por esse processo que não foi só, ou não é só, prejudicial ao mercado de rodovia para postos revendedores de combustível. Eu trago sempre o exemplo da produção de grãos do Oeste Baiano. Nós temos limites com estados outros, Tocantins, Goiás, que são produtores de grão. E no Brasil a gente planta com diesel, pulveriza com diesel, colhe com diesel e transporta com diesel os nossos alimentos, os nossos grãos. Consequentemente, se a indústria agro da Bahia tiver um custo que é representativo de aquisição de diesel maior do que a de Tocantins, do Maranhão ou de Goiás, ela não vai ter a mesma competitividade que essa indústria que está instalada em outros estados. Marcelo Travassos, com esse processo da redução do preço do combustível, chegou ao conhecimento do Sindicombustíveis denúncias relacionadas a irregularidades sobre a quantidade e a qualidade dos combustíveis em Salvador, na Bahia? Olha, o que a gente sempre publicita ou orienta o consumidor ou órgãos de imprensa em relação a esse tema é de que o consumidor tem direito de solicitar, quando ele achar que exista algum tipo de irregularidade volumétrica, que se faça o teste do balde de 20 litros. Todo posto tem que ter o balde e, ao ser solicitado pelo consumidor, ele tem que fazer esse teste. Como é que é esse teste? Pega-se o balde vazio, se coloca o bico da bomba na boca do balde, bota 20 litros, vai marcar lá na bomba 20 litros de gasolina, de etanol ou de diesel, e esse balde ele é afido pelo Ibametro. Ele tem
na sua estrutura, uma régua, uma espécie de régua milimétrica, que diz qual é a quantidade de produto que tem dentro desse balde. Consequentemente, na hora que você fizer esse teste, você vai ficar sabendo se aquilo que você está comprando é o que você está levando. Então, a gente sabe, existe uma variação muito grande de carro para carro. No volume de tanque, existe uma variação, existe uma informação. Lucas, existe uma variação nas informações que vem no manual do veículo para o volume exato que esse tanque recebe, até porque, para que você certifique, para que você valide que 54 litros cabe naquele tanque daquele veículo, era preciso que o Inmetro desse um selo de garantia de que ali, naquele tanque que está montado naquele carro, realmente comporte apenas 54 litros. Então, você tem no manual uma informação, e isso já foi motivo de estudos do IPEA, que é o Instituto Nacional que faz esse tipo de verificação, de que vários modelos trazem uma informação que não corresponde à verdade. Agora, o consumidor, ele não é obrigado a ter essa informação, tá? E isso leva a conflitos relativos a essa dúvida se o que você comprou realmente é o que está dentro do tanque. Por isso que eu estou dizendo, tem que se pedir para que se faça o teste volumétrico do balde de 20 litros, que aí você vai ter certeza se realmente o que você comprou é o que você levou. Muito bem, Marcelo, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Nós falamos com o Marcelo Travassos, ele que é secretário executivo do Sindicombustíveis aqui na Bahia. Mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade. Bom dia. Eu que agradeço à Rádio Sociedade, aos ouvintes desse Salvador programa. FM. É muito importante. Salvador, desculpe. Esse programa Ligação Direta, que é muito importante para que a gente possa ter a possibilidade de esclarecer esses fatos para todos. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. E até a próxima. Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. 8h33, lembrando da nossa